fazer uso da palavra, autora do livro Manual do Direito Ambiental, Marlene Terezinha Deonsete. Senhoras e senhoras, como o deputado já anunciou, o meu discurso é escrito. Até porque, nesse momento, é evidente que a emoção retoma, né? Eu quero dizer inicialmente que é uma satisfação enorme tê-los aqui nesta noite para comemorar comigo o lançamento do meu livro Manual de Direito Ambiental. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer de coração a todos vocês. É um momento muito especial e que vocês estarem aqui torna ele ainda mais especial. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Casa Legislativa, a mesa diretora, e através do deputado Mauro, que eu gosto de saber que eu posso também chamar de amigo, agradecer a todas as autoridades que estão aqui presentes. Como ele mesmo disse, ele nos acompanha há quase 30 anos e sabe da nossa luta. Então, ter ele dando suporte para esse lançamento e com o apoio de toda a Casa Legislativa é algo que eu não tenho como dizer o que significa para mim. Quero agradecer ao Jorge Madeira Nogueira, que é o prefaciador da minha obra, Dr. Jorge, a Maria Elisela Deon, que é mestre em Ciências Ambientais e Criminais, minha irmã. Ela é a coautora do capítulo 7 da obra. A UNIC, que é a instituição que eu represento fazendo uma das coisas que eu realmente gosto de fazer, que é dar aula. E ao Mike Bueno, que daqui a pouco vocês vão ter o prazer de conhecer aqui imagens do Mato Grosso, que representa o ambiente do Mato Grosso. Ele colocou à disposição aqui hoje à noite as imagens que ele faz do nosso estado, são maravilhosas. Quero agradecer também a equipe, a assessoria do deputado e do pessoal do cerimonial, que não mediu esforços para que esse evento acontecesse. Autoridades, amigos, imprensa, tenho um agradecimento especial que eu quero fazer, que é em nome do meu marido, Laje. Agradecer a minha família que veio do Rio Grande do Sul para estar aqui hoje à noite. Obrigada a todos. Antes de eu falar da minha obra, e nesse ponto foi muito perspicaz a fala do deputado, eu vou fazer uma homenagem, eu peço licença para fazer uma homenagem aos meus pais. É uma forma de homenagear a todos os que de alguma maneira acreditam e dizer que a gente consegue tudo o que a gente quer. Basta que a gente tenha perseverança e Deus no coração. Há algum tempo, e não muito, o meu pai me revelou que quando ele foi servir o exército aos 18 anos, aliás, foi o ano que ele conheceu a cidade onde ele nasceu. Até então ele não conhecia nem a cidade onde ele tinha nascido. Ele teve lá a oportunidade de ter um breve contato com um político daquela época. E esse político, por algum motivo, olhou para o meu pai e disse: Deon, o futuro é daqueles que têm conhecimento. Isso com 18 anos, um colono. Ele voltou do exército, casou, teve filhos, hoje ele tem 5. Mas na época ele morava na roça, com 3 filhos, numa casa de 2 cômodos. E ele me disse que o sonho era tão distante que muitas vezes ele conversava com a mãe antes de dormir e na noite ele acordava com frio na barriga e o coração aquecido e pensava assim: como? Um coitado como eu, como que vai conseguir fazer isso? Pai, mãe, vocês fizeram. Eu gostaria muito que vocês soubessem que o trabalho que eu estou apresentando para a sociedade é resultado daquele sonho que vocês alimentaram juntos. Muito obrigada. Bom, falar do trabalho do escritor é falar de um trabalho silencioso, invisível, solitário. É um trabalho de formiguinha. Se vocês pegarem a obra, vocês vão olhar para ela e vão dizer assim: nossa, são 624 páginas.
eu lhes digo, quantas linhas em cada página? Quantas letras em cada linha? Cada letra carregando, além de tudo que eu disse, uma outra característica, a responsabilidade. É a responsabilidade. Porque a gente sabe que pessoas poderão tomar decisões com base naquilo que a gente escreve. E que essas decisões podem interferir significativamente na vida das pessoas. Então, a nossa responsabilidade ao escrever alguma coisa é muito grande. Mas, no fim, quando a obra fica pronta, é uma satisfação que vocês não têm ideia. Por quê? Porque eu sempre tive uma convicção, talvez até por influência dessa história que eu contei para vocês. Eu sempre acreditei que as mudanças que nós queremos, nós devemos discuti-las no mundo das ideias. Não adianta eu concordar ou discordar com uma lei e fazer o contrário do que ela diz, porque isso é ilegal. Eu tenho que fazer o que a lei diz. E para isso, eu tenho que levar a discussão através das ideias. Quando a gente quer mudar alguma coisa na lei, nós temos que discutir isso, levar para a sociedade, até que alguém competente como essa casa se convença de que nossas ideias têm pertinência e a transforme em lei que possa ser seguida. Aí nós podemos mudar a nossa conduta, porque a lei nos ampara. A verdade em direito ambiental, em meio ambiente, é que, atualmente, tudo que nós fazemos, produção, consumo, turismo, tudo tem que observar as questões ambientais. Por isso, todos devem estar de alguma forma envolvidos. Todos devem promover a conscientização social, e isso envolve desde o escritor ao setor privado, o setor público, as casas legislativas, os tribunais de conta. Todos devem se envolver, cada um contribuindo da forma que se sente capaz e assumindo as responsabilidades que lhes cabem. Acontece uma coisa que eu costumo falar frequentemente em relação às questões ambientais. Por que a gente tem discutido tanto, que a gente acredita tanto? Porque, na verdade, na vida, quase tudo a gente pode fazer escolhas. Se eu tiver um valor limitado financeiro, eu posso escolher entre ter uma casa e ter um carro. Eu posso escolher, na vida sentimental, em ter um marido ou ter outro, né? Esse é o problema que a gente consegue administrar. Agora, tem coisas que a gente não pode fazer escolhas, e meio ambiente e economia é uma delas, que é uma das grandes preocupações daqueles que trabalham com a lei. Por quê? Porque a sociedade precisa dos bens de consumo. Ninguém hoje tem condições de viver como se vivia na era primitiva. A gente precisa de bens de consumo. E com o que é que se produz os bens de consumo? Com recursos ambientais. Então eu não tenho escolha, eu tenho que ter os dois. De alguma forma, eu tenho que fazer os trade-offs eficientes, de maneira que eu possa continuar sempre produzindo, mas tendo aquele recurso ambiental para que eu possa continuar produzindo. É isso que a minha obra tenta fazer. Ela tenta mostrar os caminhos para que essas escolhas, esses trade-offs, possam ser feitos da maneira mais racional, mais sustentável. Eu não vou ficar aqui divagando sobre cada ponto da obra, até porque eu espero que cada um de vocês adote para si. Então eu vou propor uma reflexão aqui para finalizar a minha fala. É uma reflexão que foi feita por uma criança de 14 anos e que desde que eu ouvi, eu achei ela tão lógica que eu não consegui deixar de pensar nela. A criança hoje tem 12 anos, eu tenho a alegria de dizer que é meu filho. Chega amanhã, morrendo de saudade depois de um ano de intercâmbio. Em que ele chegou para mim na época em que a discussão do Código Florestal estava em alta e tinha uma reportagem no Jornal Nacional. Produtores e ambientalistas. E de um lado, um podia tudo e o outro não podia nada. E ele falou para mim assim: mãe, por que essa discussão? Eu me achei, oba, minha área, vou ensinar meu filho. Aí eu falei: não, filho, porque os produtores pensam nisso, isso. Os ambientalistas pensam isso. Aí ele olhou para mim e falou assim: mãe, mas para mim isso é tão simples. Eu falei: como assim? Ele falou: para mim, a terra é, em relação ao homem,
é que nem as células em relação ao corpo. Existem em números incontáveis. As células existem em números incontáveis. Cada uma delas desempenha a sua função. E o corpo é sadio. Quando uma delas começa a fazer a função da maneira diferente daquela que deveria fazer, ou desordenadamente, o corpo fica doente. E aí, para se livrar da doença, ele toma uma bomba de remédio e mata as células. Aí ele olha para mim e fala assim: o corpo humano é o meio ambiente. As células são os ossos. E com isso agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada.